Delegacia de Polícia de Tijuana, com quem falo? Respondeu José Luiz, sua voz carregando a mistura de exaustão e profissionalismo que se tornará sua marca registrada. Ele tentava manter a compostura e alerta, embora sua mente anelasse pelo descanso. Do outro lado da linha, uma voz fina e suave respondeu, apresentando-se como Josefina. Olá, é a polícia. Meu nome é Josefina e preciso ser presa. Por favor, preciso ir para a prisão. O pedido incomum fez José Luiz franzir a testa em confusão, uma série de perguntas surgindo rapidamente em sua mente. A voz de Josefina não tinha o tom desesperado ou alarmante que ele esperava, mas sim uma calma perturbadora que o desconcertou. O que aconteceu, Josefina? De onde você está ligando? Perguntou José Luiz, tentando entender a situação e se preparando para qualquer eventualidade. No entanto, antes que pudesse obter mais informações, a única resposta que veio foi o som de um bip, a ligação abruptamente terminada, deixando apenas o silêncio como companhia. José Luiz ficou olhando para o telefone por alguns segundos, tentando processar o que acabará de acontecer. As palavras de Josefina ecoavam em sua mente. Preciso ser presa. Aquela não era uma frase que se ouvia todos os dias, e a urgência implícita em sua voz só aumentava sua inquietação. Ele se perguntou quem era Josefina e o que a levou a fazer aquela ligação. Acompanhe-me para ver esta história, desfrute assistindo, querido amigo. José Luiz, com o nascer do sol indicando o início de sua rotina diária como policial, se preparava para enfrentar mais um dia repleto de desafios nas ruas. O vento frio que varria a cidade lhe lembrava da dureza de seu trabalho, mas também lhe fornecia a energia necessária para seguir em frente. Todos os dias, sua dedicação à segurança e ao bem-estar dos cidadãos o motivava a deixar seu lar aconchegante e adentrar a incerteza das ruas. Sua esposa e filha eram sua razão para se levantar a cada manhã e encarar os perigos de seu ofício. O pensamento de sua pequena família lhe oferecia um caloroso conforto em meio ao frio da manhã. O sorriso de Luna ao recebê-lo todas as noites, com seus olhos cheios de alegria e amor incondicional, e o abraço reconfortante de Mercedes, que o envolvia com ternura e compreensão, eram seu apoio em um mundo que muitas vezes parecia estar desmoronando. A infância de José Luiz foi repleta de dificuldades. Ele cresceu em um orfanato depois que sua mãe faleceu de um ataque cardíaco e seu pai foi preso. Ele carregava consigo as marcas de um passado doloroso. Os muros cinzentos do orfanato e os rostos desconhecidos de outras crianças em situações semelhantes tornaram-se seu mundo diário. Seu pai, um homem com problemas de alcoolismo e crimes, deixou uma marca profunda na vida de José Luiz. As visitas esporádicas de seu pai, sempre com promessas quebradas e o cheiro de álcool, apenas aumentaram sua dor. Essa experiência difícil foi o que o motivou a se tornar policial, com o firme propósito de combater o crime e proteger aqueles que não podiam se defender. A lembrança de sua mãe e o desejo de honrar sua memória também impulsionaram sua decisão. Cada vez que José Luiz prendia um ladrão, ele lembrava das noites em que seu pai estava ausente, deixando-o sozinho em um orfanato frio e triste. Os sons noturnos do lugar, como o rangido das camas e os sussurros de outras crianças, o levavam de volta a esses dias solitários. O amor e a responsabilidade por sua família eram o que o mantinham trabalhando duro, mesmo quando o cansaço ameaçava dominá-lo. Embora José Luiz fosse sério no trabalho, em casa ele se transformava em um pai carinhoso e um marido atencioso. As risadas de sua filha Luna enchiam a casa de alegria, e o calor de sua família era seu refúgio contra os problemas do trabalho. As refeições em família,
Os jogos no parque e as histórias antes de dormir eram momentos que José Luiz valorizava muito e que o lembravam porque lutava a cada dia. No entanto, as coisas terríveis que ele via no trabalho o deixavam mentalmente esgotado. Muitas vezes, a vida lhe parecia vazia e ele sentia que algo dentro dele estava mudando. Essa mudança afetava seu relacionamento com sua família, pois a carga emocional do trabalho se infiltrava em sua vida doméstica. Algumas noites, apesar de estar com seus entes queridos, ele se sentia distante e desconectado. Sua esposa Mercedes percebia seu cansaço e tristeza, e embora tentasse apoiá-lo, José Luiz sabia que precisava encontrar novamente a motivação para seu trabalho. Finalmente, após prender outro ladrão, José Luiz enxugou o suor da testa com a manga de seu uniforme. Era hora de ir para casa. Após um longo turno noturno, José Luiz passou por sua padaria habitual, um dos poucos rituais que sempre mantinha. O ambiente familiar e o aroma do café fresco costumavam ser um breve alívio das tensões do trabalho. No entanto, naquela manhã, nem mesmo isso conseguia dissipar o cansaço que o envolvia ao sentar-se em sua mesa de sempre. A garçonete, que já conhecia suas preferências, serviu-lhe o café rapidamente e disse: "Bom dia, Senhor José Luiz", com um otimismo que ele achava difícil compartilhar. "Bom dia." José Luiz tomou um momento para apreciar o café, sentindo o calor da xícara em suas mãos frias e o aroma forte tentando clarear sua mente cansada. Enquanto bebia, observava as pessoas entrando e saindo da padaria, seus rostos despreocupados e sorrisos fáceis em contraste com seu próprio estado. Pensava em sua família, em Mercedes e Luna, que o esperavam em casa. Essa imagem lhe dava um pouco de energia para seguir em frente. O reflexo no espelho da padaria mostrava mais do que um homem cansado, mostrava alguém à beira do colapso, buscando um sentido em meio ao caos. Seus olhos, antes cheios de determinação, agora mostravam um cansaço profundo e tristeza. O esforço de se manter sempre forte e no controle começava a cobrar seu preço, ameaçando tirar a pouca paz que lhe restava. Naquele breve momento de vulnerabilidade, ele se perguntava o que restaria dele se continuasse assim. Lembrava-se de dias mais fáceis, quando as cargas eram menos pesadas, e percebia o quanto havia mudado. Ao chegar em casa, o silêncio acolhedor era um marcado contraste com o caos de seu trabalho. As luzes suaves e o cheiro de lar lhe ofereciam um respiro da constante tensão de sua vida diária. Cada canto da casa estava cheio de memórias felizes, com fotos da família e desenhos de Luna grudados na geladeira, lembrando-lhe por que seguia em frente. Mercedes, sempre atenciosa e carinhosa, o recebeu com um "bom dia, amor". Mas sua resposta foi apenas um olhar vazio, reflexo do peso que carregava na alma após enfrentar a dura realidade da cidade. Ela notou imediatamente seu cansaço e tristeza, e sem dizer mais nada, o abraçou com força, tentando dar-lhe um pouco de sua energia e amor. As imagens da cidade envolvida em corrupção e suborno se acumulavam na mente de José Luiz, lembrando-lhe das injustiças que muitas vezes ficavam impunes. Esse pensamento constante o levava a questionar se valia a pena colocar em risco sua vida e a de sua família ao ser policial. Sua alma debatia-se entre os desafios e dilemas éticos de seu trabalho, especialmente depois de uma noite difícil. Enquanto isso, Mercedes, sua esposa, observava com o coração apertado enquanto José Luiz tentava se libertar do peso do dia. Ela lhe ofereceu um pedaço de bolo, um gesto carinhoso para quebrar o tenso silêncio que se instalara no lar. José Luiz, ao tirar os sapatos e se despojar da armadura que usava o dia todo, buscava o consolo e a tranquilidade que seu lar lhe oferecia. Cada pequeno ato, como o sabor doce do bolo e o simples ato de tirar os sapatos,
era um alívio no meio das tensões e preocupações de sua vida como policial. Ao provar o bolo, José Luiz expressou sua frustração ao dizer: "O que é isso? Parece uma pedra. Não quero essa comida." Cada palavra refletia seu cansaço profundo e a acumulação de frustrações. Mercedes, ao ouvir isso, sentiu tristeza e o impacto dessas palavras. Ela percebeu que o José Luiz diante dela estava sendo afetado por seu trabalho, perdendo parte de sua bondade e alegria habituais. Mercedes percebeu uma crescente distância entre eles, como se algo sombrio estivesse afetando sua conexão. Ela desejava consolar José Luiz, afastá-lo desse ambiente difícil em que vivia. Reconhecia o fardo que José Luiz carregava, não apenas como seu esposo, mas também por querer superar os problemas de seu pai. Nessas horas, Mercedes ficava triste ao ver o marido lutando internamente, entre suas responsabilidades e seu desejo de manter sua bondade e gentileza. Cada palavra cortante que saía da boca de José Luiz ressoava profundamente na alma de Mercedes, que ansiava ser o bálsamo que acalmaria as feridas invisíveis que estavam se acumulando em seu esposo. Recordava com nostalgia os tempos em que o riso e a alegria enchiam seu lar, quando o trabalho não parecia levar consigo a essência mesma de José Luiz. Naquele momento, Luna, a pequena luz de suas vidas, aproximou-se com um sorriso inocente, alheia aos problemas do mundo adulto. "Oi, papai, vamos brincar", disse ela com entusiasmo, sua voz como um raio de sol no meio da tempestade interna de José Luiz. No entanto, ele não conseguiu encontrar refúgio na alegria de sua filha e reagiu com uma dureza que não lhe era característica. "Não vê que acabei de chegar desse trabalho exaustivo? Pare de incomodar e vá para o seu quarto." Estas palavras cortaram como um cochilo. O cansaço e o estresse não apenas afetavam sua saúde mental, mas também roubavam momentos valiosos com sua família. Luna, com lágrimas nos olhos, afastou-se lentamente, sentindo o peso das palavras do pai. Na tranquilidade quase sagrada do banheiro, José Luiz se desfez das camadas de cansaço e tensão, deixando-as cair no chão junto com sua roupa de trabalho. A água quente do chuveiro criou um véu de vapor, proporcionando um refúgio temporário das tormentas da vida. Lá fora, o mundo seguia seu curso, mas dentro daquele pequeno espaço, José Luiz encontrou um respiro. Sentado no chão frio, com a cabeça inclinada sob o fluxo constante da água, permitiu-se um momento raro de vulnerabilidade. Enquanto a água o limpava, também limpavam seus pensamentos sobre a vida que tinha escolhido. Ser policial não era apenas seu trabalho, era uma vocação, um chamado que ele atendia com a esperança de fazer a diferença e proteger aqueles que não podiam proteger-se. No entanto, agora cheio de dúvidas e sombras, José Luiz se perguntava se o preço dessa escolha era demasiado alto. Pensava nos momentos perdidos, nos sorrisos de Luna que não tinha visto, nos abraços de Mercedes que rejeitara devido ao cansaço. Ele se perguntava se um dia as coisas melhorariam, se poderia encontrar um equilíbrio entre seu dever e sua família. Com a água correndo por seu corpo, José Luiz soltou um suspiro profundo, sentindo o peso de seus pensamentos e preocupações. Apesar de tudo, sabia que devia seguir em frente, por sua família e pelas pessoas a quem jurara proteger. Enquanto se levantava e desligava o chuveiro, prometeu a si mesmo que buscaria uma maneira de equilibrar seu trabalho com sua vida pessoal, de encontrar uma chama de esperança no meio da escuridão. Em outra noite fria, onde até o ar parecia congelar no tempo, José Luiz estava a minutos de terminar mais um turno longo. O cansaço pesava sobre seus ombros, um lembrete constante das inúmeras noites dedicadas à sua vocação. Seu uniforme parecia mais pesado do que o habitual,
e cada piscar de olhos era uma luta contra o sono. A quietude da estação de polícia foi repentinamente interrompida pelo som do telefone, um toque agudo que quebrou o silêncio. Delegacia de Polícia de Tijuana, com quem falo? Respondeu José Luiz, sua voz carregando a mistura de exaustão e profissionalismo que se tornará sua marca registrada. Ele tentava manter a compostura e alerta, embora sua mente anelasse pelo descanso. Do outro lado da linha, uma voz fina e suave respondeu, apresentando-se como Josefina. Olá, é a polícia. Meu nome é Josefina e preciso ser presa. Por favor, preciso ir para a prisão. O pedido incomum fez José Luiz franzir a testa em confusão, uma série de perguntas surgindo rapidamente em sua mente. A voz de Josefina não tinha o tom desesperado ou alarmante que ele esperava, mas sim uma calma perturbadora que o desconcertou. O que aconteceu, Josefina? De onde você está ligando? Perguntou José Luiz, tentando entender a situação e se preparando para qualquer eventualidade. No entanto, antes que pudesse obter mais informações, a única resposta que veio foi o som de um bip, a ligação abruptamente terminada, deixando apenas o silêncio como companhia. José Luiz ficou olhando para o telefone por alguns segundos, tentando processar o que acabará de acontecer. As palavras de Josefina ecoavam em sua mente. Preciso ser presa. Aquela não era uma frase que se ouvia todos os dias, e a urgência implícita em sua voz só aumentava sua inquietação. Ele se perguntou quem era Josefina e o que a levou a fazer aquela ligação. Determinado a não deixar a situação sem solução, José Luiz se levantou com esforço e procurou seu colega de turno para informá-lo da ligação. Enquanto relatava o estranho incidente, ambos sabiam que não podiam ignorar aquele pedido, por mais incomum que fosse. Havia algo na voz de Josefina que sugeria que sua situação era grave e que ela precisava de ajuda, mesmo que sua forma de pedir fosse pouco convencional. A delegacia, normalmente um lugar de movimento e barulho constantes, parecia suspender a respiração coletiva, todos sentindo a urgência daquele momento. O clima estava tenso e expectante. Enquanto Jimenez se ocupava em rastrear a ligação, José Luiz refletia sobre as possíveis razões por trás do pedido de Josefina. A ideia de alguém pedir para ser preso era incomum, para dizer o mínimo, e levantava uma série de questões perturbadoras. Estaria Josefina em perigo? Era um pedido de ajuda disfarçado. A incerteza pesava em seus pensamentos como uma névoa densa. Os minutos arrastavam-se, cada um parecendo mais longo que o anterior, até que finalmente, Jimenez trouxe uma atualização. Conseguimos rastrear a origem da ligação, José Luiz. Era de um telefone fixo. Tenho o endereço aqui. Com o endereço em mãos, José Luiz sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Estavam um passo mais perto de encontrar Josefina, mas ainda havia muitas incógnitas. O endereço fornecido pertencia a um bairro antigo da cidade, um lugar onde as sombras da noite pareciam mais profundas e as histórias mais sombrias. Preparando-se para o que poderiam encontrar, José Luiz organizou uma equipe para verificar o local. Vamos lá. Se Josefina realmente precisa de ajuda, não temos tempo a perder. Enquanto colocava sua jaqueta e ajustava seu equipamento, podia sentir a adrenalina começar a correr em suas veias, um lembrete das inúmeras noites passadas em situações semelhantes, embora nenhuma tão estranha quanto essa. O ar frio da noite mordia sua pele quando saíram da estação, e a sensação de urgência se intensificava. A cidade dormia, alheia ao drama que se desenrolava. As ruas estavam desertas, o silêncio apenas quebrado pelo ocasional latido de um cachorro ou sussurro do vento entre os prédios.
José Luiz, com sua experiência e intuição afiadas, sabia que essa noite poderia mudar o curso de várias vidas. Ao chegarem ao bairro, a atmosfera tornou-se ainda mais opressiva. As luzes dos postes projetavam sombras longas e distorcidas sobre as fachadas dos prédios, e cada canto parecia esconder um segredo. José Luiz olhou para seus companheiros, todos alertas e preparados para o que poderiam encontrar. Aproximaram-se da casa de onde a ligação foi feita, um prédio antigo e negligenciado, que parecia ter visto dias melhores. José Luiz aproximou-se da porta principal, seus sentidos aguçados pela tensão. Bateu na porta com firmeza, esperando alguma resposta. Polícia de Tijuana, disse José Luiz, sua voz firme contrastando com o suave rangido da madeira sob seus pés, que quebrava o silêncio opressivo. A escuridão ao seu redor era quase tangível, e o cheiro de algo em decomposição agredia suas narinas, um sombrio presságio do que poderia encontrar. Avançando com cautela, José Luiz permitiu que seus olhos se ajustassem à penumbra, seguindo um fio de luz que prometia revelar mais do que a escuridão ousava esconder. Cada passo dentro daquela casa ecoava pelos corredores carregados de mistério e tensão. José Luiz manteve uma mão no coldre, pronto para qualquer eventualidade, enquanto com a outra tateava o ar buscando algo sólido em meio à incerteza. Conforme José Luiz se aproximava da fonte de luz, os contornos e sombras se revelavam, delineando a crua realidade daquele lugar. A luz fraca emanava de uma sala à frente, lutando tenazmente contra a opressão da escuridão que dominava a casa. Uma televisão antiga, cuja tela piscava imagens distorcidas, projetava um brilho fantasmagórico que revelava um canto desgastado pelo tempo. Os segundos passaram lentamente, e justo quando começava a se perguntar se a ligação era uma falsa alarme, a porta se abriu lentamente, revelando uma figura frágil e assustada. Josefina? Perguntou José Luiz suavemente, tentando não alarmá-la. Ao lado daquela televisão, a figura de uma menininha jazia no chão. Sua aparência estava marcada pela extrema magreza e sujeira que aderia à sua pele. Através das roupas desgastadas, podiam-se vislumbrar os ossos, criando uma imagem dilacerante. A fragilidade de seu corpo parecia mais acentuada na tênue luz, enquanto permanecia deitada em um sono que se tornava seu único refúgio da realidade sombria que a cercava. José Luiz, com sua voz suave mas firme, quebrou o opressivo silêncio. Menina, você está bem? É você, Josefina? A pergunta ressoou no espaço carregada de genuína preocupação. A menininha, deitada no chão sujo, assustou-se ao ouvir a voz do policial. Seus olhos, grandes e assustados, revelavam confusão e medo, mas principalmente estavam cobertos por um pano branco que, ao ser iluminado pela lanterna do policial, não mostrou qualquer expressão, revelando a José Luiz que, infelizmente, ela era cega. A desconfiança estava estampada em sua expressão. Seu corpo tremia ao perceber a presença de um estranho em sua casa, como se experiências anteriores a tivessem ensinado a temer quem não reconhecesse. No entanto, a persistência de José Luiz e a autenticidade de sua preocupação começaram a quebrar as barreiras. Com cada palavra, a menininha começou a perceber que esse homem não representava uma ameaça, reconhecendo-o como o policial que ela havia chamado naquela noite. Então, em um sussurro quase inaudível, a jovem assentiu, seu rosto pálido e seus olhos cheios de medo. Sim, sou eu. Obrigada por ter vindo, murmurou, sua voz mal audível. José Luiz trocou olhares com seus colegas, sabendo que haviam chegado exatamente a tempo. A noite ainda era jovem, e a verdadeira história de Josefina estava prestes a ser revelada. Você está sozinha? Por que nos chamou? Perguntou José Luiz,
sua voz carregada pela preocupação que sentia por aquela pequena menina diante dele. Josefina, com os olhos brilhantes pelas lágrimas que ameaçavam cair, pronunciou palavras que atingiram José Luiz como um soco no estômago, algo que em seus 20 anos de carreira jamais esperara ouvir. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem, e disse: "Ouvi na televisão que na prisão dão comida de graça e que todos os dias comem. Por isso quero ser presa." A inocência daquela declaração, carregada de uma realidade tão crua e dolorosa, impactou profundamente José Luiz. Aquelas palavras ressoaram em seu peito como flechas, cada uma lembrando-o das falhas e desafios sociais que muitas vezes passam despercebidos até que situações como essa os coloquem em evidência. José Luiz engoliu em seco, lutando contra a emoção que ameaçava transbordar. A situação de Josefina era um reflexo das vulnerabilidades que muitas crianças enfrentam, invisíveis aos olhos da sociedade, até que se tornem uma emergência. O pedido da menina não era um ato criminoso, mas sim um pedido de socorro, um testemunho de sua desesperança e fome. José Luiz trocou olhares com seus colegas, sentindo o peso da realidade que Josefina havia revelado. Ele se agachou para ficar à altura dela e disse com voz suave mas firme: "Vamos te ajudar, Josefina. Você não precisa ser presa para ter comida. Vamos garantir que esteja segura e que não lhe falte nada." Ele estendeu a mão, a envolveu em uma manta e disse: "Venha, vamos comigo." "Onde estão seus pais?" perguntou José Luiz. Então, foi revelado. "Não sei, eles me deixaram aqui há muitos dias. Sem comida, sem nada." Quando José Luiz chegou à estação de polícia com Josefina, a primeira coisa que fez foi dar-lhe uma sopa quente. A menina, sentada em uma cadeira muito grande para ela, parecia encontrar naquele momento o único lugar seguro no mundo. Ela segurava a tigela com ambas as mãos, tentando absorver o calor que emanava, enquanto sorvia a sopa lentamente. Sua fragilidade contrastava com a força necessária para sobreviver nessas condições. José Luiz não conseguia desviar o olhar de Josefina. A imagem daquela pequena, abandonada e faminta, o atingia profundamente. Ele refletia sobre os eventos da noite e as injustiças que levaram a essa situação. "Hoje foi o dia mais triste da minha vida", confidenciou ao seu colega Jimenez, sua voz carregada de uma mistura de tristeza e incredulidade. Uma menininha inocente queria ser presa para poder comer. "Em que mundo estamos, Jimenez? Onde estão os pais dela? Por que a deixaram nessa situação?" Jimenez, igualmente chocado, assentiu em silêncio, compreendendo a gravidade das palavras de José Luiz. "Não consigo imaginar o que ela passou, especialmente quando precisa de cuidados especiais. Não é apenas fome, é abandono, é negligência", acrescentou José Luiz, com uma determinação crescente em sua voz. "Vou fazer com que esses monstros paguem por cada minuto que fizeram mal a essa menina. Prometo pela minha mãe que faleceu devido à irresponsabilidade do meu pai", concluiu José Luiz com um tom firme e resoluto. Jimenez, também afetado pela situação, assentiu com um gesto sombrio. "Passar fome é uma das piores coisas que podem acontecer, especialmente a uma menina tão adorável como esta. Quem são esses monstros que fizeram isso com ela?" Sua voz refletia a mistura de raiva e compaixão que permeava a estação. José Luiz decidiu levar Josefina para sua casa, já que ela não poderia ficar na delegacia. Ao chegar em casa com ela, José Luiz sabia que estava tomando uma decisão que mudaria não apenas a vida da menina, mas também a de sua própria família. A preocupação era evidente no rosto de Mercedes quando ela viu a menina desconhecida. No entanto,
Confiando que estava fazendo o correto, José Luiz apresentou Josefina a Luna. Com a inocência e bondade típicas da infância, Luna convidou sua nova amiga para brincar. Luna, esta é Josefina. Vocês gostariam de brincar juntas? Disse José Luiz, tentando trazer um pouco de normalidade e felicidade para Josefina, privada dessas coisas. O encontro entre as duas meninas foi como um lampejo de luz no meio da escuridão que envolvia a história de Josefina. Apesar de sua situação, ela se saía surpreendentemente bem. Levando Mercedes para um lugar mais tranquilo, José Luiz compartilhou a história de Josefina. Mercedes, prepare um bolo para Josefina e vamos ter uma conversa, começou ele, antes de contar a trágica situação da menina, uma menina cega abandonada por pais viciados, deixada sozinha para sobreviver, e que acreditava que a prisão era sua única esperança para ter algo para comer. A notícia impactou profundamente Mercedes, que emocionada disse: "Claro, vou tratá-la como trato Luna." A compaixão e o instinto materno surgiram imediatamente, levando Mercedes a agir para garantir que Josefina se sentisse acolhida e amada em seu novo lar. Enquanto José Luiz refletia na banheira sobre os eventos do dia e sua decisão de levar Josefina para casa, Mercedes se ocupava garantindo que a menina tivesse uma refeição quente e pudesse tomar um banho, gestos simples mas significativos para alguém que havia passado por tanto sofrimento. Josefina foi gentilmente provida com as roupas de Luna, um gesto simbólico de aceitação e integração na família. Naquele momento, José Luiz e Mercedes não apenas ofereciam um refúgio temporário, mas também proporcionavam a Josefina uma oportunidade para um novo começo, experimentando o amor e a atenção que toda criança merece. Luna se aproximou de José Luiz e disse: "Papai, Josefina pode ser minha irmã." Comovido até as lágrimas, José Luiz observa as duas meninas brincando e sente que pode proporcionar uma vida cheia de amor e segurança a uma menina pura e indefesa. Passaram-se 2 meses desde aquela noite em que Josefina entrou na vida de José Luiz, trazendo consigo um turbilhão de desafios e, ao mesmo tempo, uma faísca de esperança. Desde então, a jornada tem sido intensa, marcada por momentos de luta, mas também por transformações profundas. Um marco crucial nessa jornada foi a detenção dos pais de Josefina. Com uma determinação feroz, José Luiz garantiu que enfrentassem a justiça por sua negligência. Na delegacia de polícia, diante daqueles que haviam abandonado Josefina, José Luiz pronunciou palavras duras, mas necessárias. "Quero que apodreçam na cadeia, monstros. Aproveitem seus 10 anos trancados." Estas palavras refletiam mais do que um desejo de punição, geram um grito de justiça por uma menina que havia sofrido além do que qualquer criança deveria suportar. José Luiz as proferiu não apenas como um oficial da lei, mas como um ser humano, um protetor da inocência perdida de Josefina. Toda a experiência comoveu tanto José Luiz e sua família que decidiram lutar para adotar Josefina, oferecendo-lhe assim um lar cheio de amor e segurança. José Luiz e Mercedes, com a orientação e apoio de uma assistente social, embarcaram no processo de adoção com um compromisso renovado em cada etapa. Cada passo reafirmava sua determinação em proporcionar a Josefina o lar amoroso e a segurança que ela merecia. Para eles, a adoção não era apenas um trâmite legal, era um ato de amor profundo, uma promessa de um futuro cheio de oportunidades e todo o cuidado que ela merecia. A presença de Josefina na família de José Luiz foi transformadora. O amor incondicional que lhe ofereceram e receberam em troca suavizou as arestas duras que o estresse e a responsabilidade haviam deixado no coração de José Luiz. O peso que ele uma vez sentiu como um fardo dissipou-se, dando lugar a uma sensação de plenitude e felicidade genuína. Josefina não apenas trouxe alegria às suas vidas,
mas também ensinou lições profundas sobre a força do espírito humano e o poder curativo do amor e da compaixão. Tudo começou com lágrimas, mas agora nosso lar transborda de amor, esperança e a promessa de uma vida feliz, expressou José Luiz com emoção. A família encontrou a paz e a harmonia que tanto ansiavam naquele lar onde agora a alegria e o riso eram frequentes, um eco da felicidade compartilhada entre seus 4 membros. José Luiz, Mercedes, Luna e Josefina caminhavam juntos, unidos por laços de amor e afeto que superavam qualquer laço de sangue. Sua história demonstrava que o amor é o maior de todos os milagres, capaz de transformar vidas e superar qualquer adversidade. Para José Luiz, o trabalho árduo e as lutas do passado encontraram sua recompensa ao ver Josefina sorrir, ao saber que fizeram justiça e que, apesar dos desafios, encontraram um tesouro inestimável em sua família unida. Ao refletir sobre a história de José Luiz, Mercedes, Luna e Josefina, fica claro o poder transformador do amor e da compaixão em nossas vidas. Esta história nos lembra que, mesmo em meio aos desafios mais difíceis, o amor pode abrir caminhos para a felicidade e a realização pessoal. Espero que esta história tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o meu ao escrevê-la. Convido-os a compartilhar este vídeo com amigos e familiares, a deixar seus comentários e reflexões sobre a história, e a se inscrever para receber mais conteúdo inspirador e reflexivo no futuro. Obrigado por fazerem parte desta comunidade e por abrirem seus corações para histórias que nos lembram da beleza do amor e da esperança em nossas vidas. Nos vemos no próximo vídeo.